pegando fogo o assunto pelas redes sociais, o dólar disparando, chegando ao maior valor hoje, R$ 6,185, uma alta de 1,47% neste momento. É a nossa manchete principal agora do UOL. Se a gente colocar aqui a manchete principal, podemos ver a atuação do Banco Central. Banco Central vende 1,270 bilhões em um novo leilão extra para a disparada do dólar. O deputado estava falando aí que não achava correto, né, mexer nisso ou intervir. O Banco Central vendeu isso em leilão extraordinário de dólares no mercado à vista, com esse objetivo de tentar conter um pouco. Essa nova intervenção não estava programada, foi anunciada pouco depois que o dólar voltou a subir numa reação à divulgação da ata do Copom, que saiu nessa manhã. Logo por volta das 10 horas e 22 minutos, o dólar americano, né, o dólar, a moeda americana, disparava 1,29% a 6,170, já está mais do que isso, agora está 6,185 neste momento, o dólar comercial. E aí o governo atuando, o Banco Central atuando dessa maneira. A autoridade monetária comunicou que foram aceitas 7 propostas e que a taxa de corte do leilão foi de R$ 6,10. A gente já tem aí a repercussão em relação ao dólar. É claro que a oposição tá nas redes sociais, fala, o governo, olha o governo Lula e tudo mais. E tem também já o outro lado, né? Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também já reagiu. Estamos falando sobre a alta do dólar. O dólar abriu em alta, alcançou R$ 6,18, já está quase beirando aos R$ 6,19, agora há pouco. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também já se pronunciou aqui. Quem está desancorado da realidade é o Copom, do Banco Central. A ata divulgada hoje é um tapa na cara da população e dos setores produtivos da economia que não podem conviver por mais tempo com maiores juros reais do planeta. Essa é a irresponsabilidade de que falou o presidente Lula. Ela falando aqui sobre a ata do Copom, mas a gente tem aí a reação também da oposição falando do dólar. Flávio Bolsonaro, dólar mais um recorde, quais são as chances do Brasil dar certo? Lula está destruindo o Brasil. Vamos lá, Raquel tá de olho nisso também, apurando, tem análise sobre o assunto. O que explica esse dólar nessa altura? Como é que você vê essa atuação do Banco Central e a ata, Raquel? São vários fatores que explicam o dólar nesse patamar. A expectativa pela votação do Congresso, se o ajuste fiscal vai passar ou não vai passar. O movimento lá fora, o dólar está em alta no mundo inteiro, e fatores locais, que são de saída de capitais. O que eu quero deixar muito claro para quem está nos assistindo, e eu acho que os jornalistas não entenderam isso, os analistas não entenderam isso, o Banco Central, com os leilões, ele não está em queda de braço com o mercado. Ele não está tentando conter a disparada do dólar. Está errado quando a gente fala isso. O Banco Central ele está atuando, eu tenho isso de informações muito concretas, que eu colhi com fontes muito boas. O que ele está fazendo é atuando para conter uma disfuncionalidade por conta de uma saída de capitais que está tendo com dividendos. O que está acontecendo no mercado hoje? Quando o governo anunciou que ia fazer a correção da tabela do imposto de renda, o governo também disse, olha, eu preciso pagar isso aí, eu vou taxar os super ricos. Então, criou-se uma expectativa que no ano que vem o governo vai corrigir a tabela do imposto de renda e ele também vai tentar encontrar maneiras de taxar os super ricos. Uma das maneiras em que isso pode acontecer é a taxação de dividendos. E isso criou um movimento dentro do mercado de que tem várias empresas, uma série de empresas e de empresários mandando dividendo para fora do país, num volume anormal, tentando escapar de imposto. Estão mandando mais dividendo num período curto de tempo, que é esse final de ano, para escapar de imposto. Então, o Banco Central tem mapeada essa saída de dividendos e ele está atuando, oferecendo liquidez para essas pessoas. Você quer mandar o seu dividendo para fora? Então tá bom. Eu não posso deixar que você dê mais disfuncionalidade ao mercado, eu já tenho vários fatores levando esse dólar para cima, eu vou lá e faço o leilão. É isso que o Banco Central está fazendo.
Ele não está atuando para conter a disparada do dólar. Ele está fazendo o que é livro-texto, dando dinheiro para quem quer tirar esses dividendos lá fora para evitar uma disfuncionalidade do mercado. O Banco Central sabe, o Gabriel Galípolo já disse isso há uns dias atrás, que não dá para segurar o dólar no peito quando o mercado está assim. Se você tem um monte de fundamentos puxando o dólar para se valorizar, e é o que está acontecendo agora, fundamentos lá fora, um fiscal disfuncional aqui, não é o BC, não é a política monetária que vão fazer essa maré mudar. O que vai fazer essa maré mudar é o Congresso conseguir aprovar o pacote fiscal do ministro Fernando Haddad, um pacote fiscal que, diga-se, já está enfraquecido, já é um pacote fiscal que já está um pouco, que já não é o pacote fiscal que se imaginava, mas pelo menos isso o Congresso tem que fazer um esforço para ver se consegue aprovar, para colocar os gastos fiscais do Brasil dentro das regras e acalmar o mercado de câmbio. Vamos lá, Josias, equilibrando a política e a economia nesse caso, né? Porque a gente sabe que a Raquel está trazendo uma informação importantíssima, né? Essa atuação, os objetivos dela, o propósito dessa ação. Né? A gente tem, às vezes, análises que tem esse conteúdo político. O dólar alto é algo que politicamente tem um peso, né? Isso fica na boca do povo. As pessoas ficam, mas por que o dólar está tão alto? E isso tem um impacto dentro do governo, uma pressão. E o governo pode fazer o quê nesse caso? Como é que você analisa aí esse equilíbrio entre a política e a economia e quanto isso interfere na vida do brasileiro? Interfere muito, Fabíola. Nós estamos vivendo uma espécie de profecia autorrealizável, né? O dólar sobe sob pretexto de que as contas nacionais estão desalinhadas e o protecionismo do Donald Trump vem aí. A subida do câmbio puxa para cima a inflação, que obriga o Banco Central a elevar a taxa anual de juros, que faz explodir a dívida pública, que intima a Fazenda a apressar o ajuste fiscal, esse corte de despesas, que serve de pretexto para a disparada do dólar. Então, o Brasil gira em torno dos mesmos problemas, como um cachorro louco que morde o próprio rabo, ferindo a si mesmo. E cada um tem que cumprir as suas obrigações para sair desse círculo. E nós estamos vivendo uma fase, Fabiola, muito curiosa, porque a economia não vai tão mal, né? Se você pega os dados objetivos, vamos ter um crescimento nesse ano ao redor dos 3,5%, né? Crescimento da economia. Mas tivemos na semana passada uma paulada nos juros, que o Banco Central viu-se compelido a dar, alta de 1 ponto percentual, e já projetando outras duas pancadas do mesmo tamanho para janeiro e para março. Então nós vamos chegar em março com a taxa de juros anual rodando acima dos 14%. Então é preciso que o Congresso tenha juízo, que pare de chantagear o governo com emendas, que aprove as medidas que estão lá, e vão aprovar, mas elas vão ser lipoaspiradas. Então, o que já é insuficiente será ainda mais ineficaz. Então, o ministro Fernando Haddad, mais adiante, será chamado a fazer um novo pacote, mais corte de gastos, e estamos cortando o gasto de quem já não tem muito a ser cortado. Estamos cortando o gasto de pobre, quando há aí 520 bilhões de reais em benefícios fiscais que deveriam ser analisados com lupa, deveriam também sofrer um corte. Essas emendas parlamentares, 50 bilhões de reais por ano, agora estou querendo elevar para 58 bilhões, quando deveriam enxugar também, cortar também. Então é preciso cortar de onde há gordura para ser cortado. Como ninguém faz direito o que precisa fazer, Fabíola, o que vai acontecer é que no ano que vem, esse crescimento de 3,5%, que já é michuruca, será menor ainda. Vai ser de 1,5%, vai ser de 2%, porque o Brasil, diante dessa subida dos juros e dessa crise no câmbio, o Brasil vai ter uma puxada de freio de mão. Vamos ver, de novo, um aumento do desemprego, uma atividade econômica menor, investimentos menores. Quem é que vai botar dinheiro, correr risco com o seu dinheiro, podendo ganhar o juro fácil no sistema bancário? Então, estamos diante desse quadro, Fabíola, correndo atrás do próprio rabo e alimentando uma profecia autorrealizável. É uma crise profética.
Você, ô Sakamoto, como é que você tem analisado essa oscilação do dólar, esse dólar nas alturas, o quanto isso acaba atrapalhando os planos econômicos do governo e como é que você vê a atuação do Banco Central? Os planos do governo, isso atrapalha diretamente, né, Fabiola? Como o José colocou, a gente está com 3,5% de previsão de crescimento, menor desemprego da série histórica do IBGE de 6,2%, crescimento da renda, né? Os economistas ano após ano dizendo não vai dar, esse ano não vai dar, esse ano não vai crescer. E aí cresce, você tem consumo, você teve retomada da indústria, que é uma coisa difícil, estava na promessa de governo do presidente Lula. E aí o que aconteceu? No meio de tudo isso, né? Vamos lembrar também que aí o Copom está com um aumento de 1 ponto percentual. Eu tô na. É claro, eu acho que, claro, que tinha que ter fazer alguma coisa, não dava para ficar observando, mas é claro que 1 ponto surpreendeu, né, todo mundo, assim, a maioria das pessoas por ser muito grande, e isso é claro que já reverberou lá na frente, juros futuros, investimentos, isso inclusive tem impacto também no próprio dólar neste exato momento. O que que acontece na prática é que o Comitê de Política Monetária, na prática, assumiu, falou, olha, eu vou esfriar a economia, né? Eu vou esfriar a economia. Eu vou esfriar a economia. Primeiro, tem um risco de que quando você esfria a economia dessa forma, a economia não pousa suavemente por conta própria, balizada por políticas, mas você tem um choque para esfriar a economia, o remédio, como eu já comentamos aqui, pode ser tão amargo que isso pode ter um efeito recessivo, né? A questão, no final das contas, é que, do ponto de vista político, o governo Lula precisa de emprego em alta, economia em alta, renda em alta e inflação baixa para se reeleger. Ele tem 3 hoje de 4, uma inflação que não está baixa, ao contrário do que ele precisaria que a inflação tivesse baixa, a inflação está alta. Então, ele precisaria baixar a inflação, com a inflação menor, principalmente dos alimentos. Porém, você tem 3 dos 4 elementos que estavam lá e, ou seja, a popularidade do Lula tá aquela coisa, não tá mil maravilhas, mas também não tá ruim, né? Tá lá, com boas expectativas futuras de reeleição e tudo isso mais. Agora, com a economia esfriando, com o desemprego aumentando, com a economia reduzindo, com renda caindo, ainda mais com as medidas que estão para ser aprovadas no pacote fiscal, de restrição de BPC, de restrição de abono e de redução do aumento do salário mínimo, aqueles outros 3 elementos dessa perninha, dessas 4 pernas que sustentam a reeleição do presidente, ficam ameaçadas. Né? Então, é claro que no mundo político vai ter muita dor de cabeça, vai ter muita reclamação neste momento. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV, já voltamos. Ô, Raquel, você que estava acompanhando aí todos esses bastidores, a ata do Copom é algo muito preocupante? Como é que você vê aí essa situação da ata, essa repercussão que está acontecendo, esse ataque, por exemplo, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em relação a isso? Faz algum sentido ou não? Fabiola, a ata só reforça o recado que o BC já tinha dado quando ele fez o movimento, né, no comunicado. Ele já tinha dito, olha, estou subindo os juros em 1 ponto e vou subir em mais 2. Então, assim, a Gleisi está fazendo ali o papel dela, que ela acha que é o papel dela de combater essa política do Banco Central. A gente não pode esquecer, gente, que por trás das alfinetadas que a Gleisi dá no Banco Central, tem uma disputa política aí, que é entre Haddad e Gleisi. Né? O Gabriel Galípolo é um aliado do ministro Fernando Haddad, né? Ele era secretário executivo do Ministério da Fazenda, os dois são muito próximos, ele é um apoio para o ministro Fernando Haddad aprovar o pacote de ajuste fiscal, e a Gleisi, ela disputa com Haddad poder dentro do PT e, eventualmente, até quem vai ser o sucessor ou a sucessora do Lula depois que o Lula deixar a cena política. Então, existe uma disputa política entre 2 grupos. Isso aí não é só uma disputa ideológica sobre quais são os rumos para a economia brasileira.